Você que é iniciante já ouviu falar dos verbos modais? Ou você que já estuda alemão há algum tempo se descabela para entender o sentido e a conjugação deles? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os verbos modais e também trazer muitos exemplos, como sempre faço por aqui. Os verbos modais em alemão são usados para expressar habilidades, possibilidades, permissões, pedidos e obrigações. Eles têm o papel de verbos auxiliares, conjugados para concordar com o sujeito da frase e, geralmente, eles são usados em conjunto com o infinitivo do verbo principal, que fica no final da frase. Ich kann Deutsch sprechen. Du kannst Deutsch sprechen. O verbo modal conjugado com o sujeito, né? Ich kann, né? Du kannst. E no final, o verbo principal, sprechen. Com eles, você pode modificar o verbo principal de uma frase, e isso quer dizer alterar o sentido. Por exemplo, ich spiele kein Fußball é diferente de ich kann heute kein Fußball spielen. Na primeira frase, eu estou dizendo que eu não jogo futebol, e na segunda frase, eu digo que eu não posso jogar hoje. E se você está gostando deste conteúdo, deixe o seu like para o YouTube saber e te mandar mais conteúdos como esse. E eu também, claro, fico muito feliz em saber a sua opinião. Agora vamos à explicação de cada verbo modal em alemão e como eles são usados. O verbo können em alemão significa poder, ser capaz de ou saber. É usado para expressar habilidades, capacidades e possibilidades. Vamos aos exemplos. Ich kann Deutsch sprechen. Eu sei falar alemão. Du kannst schwimmen. Você sabe nadar. Er kann heute nicht kommen. Ele não pode vir hoje. Sie kann nicht Schach spielen. Ela não sabe jogar xadrez. Es kann noch nicht sprechen. Es pode ser o bebê, por exemplo, né? Ele ou ela não sabe falar ainda. Wir können gut kochen. Nós sabemos cozinhar bem. Ihr könnt morgen kommen. Vocês podem vir amanhã. Sie können dir helfen. Eles ou elas podem te ajudar. Sie können hier unterschreiben. O senhor ou a senhora pode assinar aqui. Lembrando que o sie significa ela, eles e elas, e o senhor ou a senhora. E a gente vai saber exatamente qual ele significa apenas pelo contexto, né? O sie feminino é conjugado com o T no final, né? Na maioria dos verbos regulares. E os outros são igual ao infinitivo do verbo, né? O sie plural ou o sie de senhor ou senhora formal, né? Ele é o verbo igual ao infinitivo. E perceba também que o verbo modal sempre está conjugado de acordo com o sujeito da frase. E o verbo principal está sempre no final da frase, no infinitivo. Isso quer dizer que não tem conjugação quando ele está no final da frase. O verbo dürfen em alemão é usado para expressar permissão, ou seja, indicar que é permitido ou autorizado fazer alguma coisa. Muitas vezes ele é confundido com o verbo können, mas können expressa possibilidade, capacidade, habilidade, mas nunca uma permissão. Aqui estão alguns exemplos, então. Ich darf hier nicht parken. Es ist nicht erlaubt. Não, eu não posso estacionar aqui. Não é permitido. Du darfst nicht rauchen hier. Você não pode fumar aqui. Não é autorizado. Er darf heute nicht draußen spielen, hat seine Mutter gesagt. Ele não pode brincar na rua hoje, disse a sua mãe. Ele não está autorizado. Wir dürfen heute früher nach Hause gehen. Nós podemos ir para casa mais cedo hoje. Né? Aqui é uma permissão. Ihr dürft gerne hier sitzen. Kein Problem. Vocês podem sentar aqui sem problema. Sie dürfen nicht alleine Auto fahren. Sie, die Kinder, né? As crianças, elas não podem dirigir sozinhas. Aqui se poderia usar o können também, tá? Mas o sentido muda.
Sie dürfen nicht Auto fahren significa que não estão autorizadas. E sie können nicht alleine Auto fahren significa que não sabem dirigir, né? Que não são capazes. Observe que dürfen também é conjugado de acordo com o sujeito da frase e o verbo principal sempre no infinitivo e no final da frase. Uma dica extra aqui, eu sugiro que pause o vídeo depois de cada verbo e analise as frases para memorizar essas regras, né? Olha a posição do verbo modal, conjugação, o verbo que vem no final. E o verbo müssen em alemão significa dever ou ter que. Ele é usado para expressar obrigações, necessidades ou algo que deve ser feito. Aqui estão alguns exemplos. Ich muss zur Arbeit gehen. Eu devo ir trabalhar. Quer dizer que não posso faltar. Du musst deine Hausaufgaben machen. Você tem que fazer o seu dever de casa. Er muss früh nach Hause gehen. Ele deve ir cedo para casa. Sie muss das Geschirr waschen. Ela tem que lavar a louça. Wir müssen pünktlich sein. Nós devemos ser pontuais. Ihr müsst einkaufen gehen. Es gibt kein Essen mehr zu Hause. Vocês devem ir às compras. Não tem mais comida em casa. Sie müssen sich einloggen, dieses Programm zu benutzen. O senhor tem que se logar para usar esse programa. Lembre-se de que müssen também é conjugado de acordo com o sujeito da frase e o verbo principal sempre aparece no infinitivo no final da frase. E aqui é o momento de pausar e estudar. Vamos repetir. O verbo sollen em alemão é usado para expressar obrigações, conselhos ou sugestões, suposições, pedidos e deveres. É um verbo modal que carrega um tom de dever ou sugestão. Por isso ele também é confundido com o verbo müssen. Mas o sollen tem um tom mais amigável. Aqui estão alguns exemplos. Ich soll morgen zu ihr gehen. Eu devo ir na casa dela amanhã. Pode soar como uma sugestão, não necessariamente uma obrigação, como acontece com o verbo müssen. Du sollst deine Hausaufgaben machen. Você deve fazer seus deveres de casa. Deve, não é obrigado. Er soll pünktlich sein. Ele deve ser pontual. Aqui é uma sugestão, algo esperado de alguém. Sie soll gleich kommen. Ela deve estar chegando. Quer dizer que eu não tenho certeza, é uma suposição. Wir sollen mehr Wasser trinken. Nós devemos beber mais água. Nesse caso, o sollen é usado em um tom de conselho, que deveríamos beber mais água. Ihr sollt mehr Deutsch üben. Vocês devem praticar mais alemão. Também tem o sentido de um tom amigável de conselho. Se a professora está brava e xingando os alunos, ela vai usar o verbo müssen, né? E a müsst die Hausaufgaben machen. Né? Mas normalmente ela vai aconselhar. Sie sollen leise sein. Eles devem falar mais baixo, não fazer tanto barulho. Aqui o sollen é usado para dar uma ordem ou um pedido, para que as pessoas fiquem em silêncio. E repare também que o sollen é conjugado de acordo com o sujeito e o verbo principal sempre vem no final. Muito bem, sehr gut. Então pause e analise as frases. O verbo wollen em alemão significa querer. Ele é usado para expressar desejos, intenções e planos. Aqui estão alguns exemplos. Ich will ein Eis. Eu quero um sorvete. Du willst nicht nach Hause gehen. Você não quer ir para casa. Er will nächstes Jahr nach Deutschland reisen. Ele quer viajar para a Alemanha no próximo ano. Es will nicht früh schlafen. Das Mädchen. Ela, a menina, não quer dormir cedo. Wir wollen ins Kino gehen. Nós queremos ir ao cinema. Ihr wollt noch heute zum Supermarkt fahren. Vocês querem ir ao supermercado ainda hoje. Sie wollen dieses Semester den Deutschkurs beginnen. Eles querem iniciar o curso de alemão esse semestre. E o verbo wollen, assim como os outros verbos modais, é conjugado de acordo com o sujeito da frase. E o verbo principal sempre aparece no
infinitivo e no final da frase. Sehr gut. E uma dica extra sobre o verbo wollen, ele não pode ser usado deliberadamente, porque ele pode soar imperativo. Eu estou mandando na outra pessoa, né? Ou sendo mal educado. Para pedir algo para alguém de uma forma mais educada, amigável, você deve usar o verbo möchten, que veremos a seguir. O verbo möchten em alemão é uma forma polida e educada de expressar desejos, pedidos ou solicitações. É usado quando você deseja ser mais cortês em suas interações. Ele origina do verbo mögen, que significa gostar, e möchten significa gostaria. E vamos aos exemplos. Ich möchte ein Glas Wasser bitte. Eu gostaria de um copo de água, por favor. Nesse exemplo, möchten é usado para fazer um pedido de forma educada. Möchtest du zum Essen gehen? Você gostaria de sair para comer? Aqui, möchten é usado para fazer um pedido educado. Sie möchten den Deutschkurs anfangen. Ela gostaria de começar o curso de alemão. Aqui expressa um desejo. Wir möchten um Hilfe bitten. Nós gostaríamos de pedir ajuda. Aqui também é um pedido. Möchtet ihr noch etwas trinken? Vocês querem tomar mais alguma coisa? Vocês gostariam de tomar mais alguma coisa? Está oferecendo. Sie möchten mit Deutsch arbeiten. Eles gostariam de trabalhar com alemão, com a língua alemã. Aqui também expressa um desejo. Lembre-se que o möchten é conjugado de acordo com o sujeito da frase e o verbo principal, que não é o modal, sempre aparece no infinitivo, que é sem conjugar, e no final da frase. Sehr gut. Esse verbo é especialmente útil em situações formais ou educadas, quando você quer ser respeitoso e gentil ao expressar os seus desejos e fazer pedidos. Me conta aqui nos comentários qual é o verbo modal que você tem mais dificuldade e por quê. E muito obrigada por assistir até aqui. É sinal que você está realmente empenhado ou empenhada em fazer as coisas darem certo. E lembre-se, quanto mais contato com a língua alemã, mais rápido e melhor você aprende. E eu imagino que você já tenha se inscrito no canal, para não ficar de fora de nada. Se tiver interesse em iniciar um curso comigo, se inscreva na lista de espera que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Assim que eu abrir uma turma, você ficará sabendo. Mais uma vez, Dankeschön e até o próximo vídeo. Tschüss!